Olá, turminha! Olá, responsáveis! Sejam bem-vindos a mais uma avaliação diagnóstica. E a nossa avaliação diagnóstica de hoje será da disciplina de matemática. Darei as orientações para a aplicação da avaliação, mas desde já solicito aos responsáveis que, se possível, gravem o momento da aplicação desta avaliação e enviem para o número privado da professora. E mais uma vez, quero reforçar para as crianças: não fiquem preocupados, podem ficar tranquilos. Esta avaliação é apenas para mostrar para a professora o que você já sabe e aquilo que a professora precisa trabalhar para te ajudar a aprender. Então, agora, vamos às orientações para a aplicação da avaliação diagnóstica de matemática. Iniciem orientando a criança a fazer o preenchimento dos campos de identificação, escrevendo aqui o nome completo dela. Caso a criança não saiba, o adulto pode estar ajudando neste momento. O nome da nossa escola, o número de chamada que estará disponível em PDF lá no nosso grupo e a turma, que eu acredito que já esteja preenchido aí na folha da provinha de vocês. Mas, em todo caso, a turma é primeiro ano C. Após fazer o preenchimento dos campos de identificação, faça a leitura da apresentação da primeira questão. Pergunte à criança se ela sabe o que se trata essa imagem. Temos aqui uma prateleira de livros. Faça a leitura da questão de número 1 e apresente as alternativas para a criança, mostrando a imagem e o nome desta imagem. A criança deverá assinalar a alternativa que apresenta o instrumento que é usado para medir o comprimento da prateleira. Lembrando que é importante que o adulto não interfira na resposta da criança, mesmo que a criança marque uma alternativa errada. Agora, na página 2, faça a leitura da apresentação da atividade, mostrando para a criança a ilustração do prédio onde Marina mora. Mostre para ela que Marina mora no primeiro andar, conforme a ilustração está apontando. Leia a questão de número 2 e apresente as alternativas para a criança. A criança poderá contar com os dedinhos a quantidade de andares acima do andar em que Marina mora para descobrir qual é o andar em que Bruno mora. Lembrando que você não pode interferir nas estratégias que a criança irá usar para fazer essa contagem, mesmo que ela esteja fazendo uma contagem errada. Antes de iniciar a questão de número 3, explore esta imagem com a criança. Pergunte para ela quais objetos tem na parte de baixo deste armário, o que está em cima das panelas, o que tem na prateleira do meio, o que está acima de cada item mencionado pela criança em cada prateleira do armário. Isto para que a criança observe o posicionamento de cada utensílio. Após fazer a exploração da imagem, siga para a apresentação da questão, faça a leitura da pergunta de número 3 e apresente as alternativas para a criança. Agora, na página de número 3, antes de ler a questão de número 4, mostre as placas de trânsito para a criança. Explique para ela que essas placas apresentam formas geométricas planas. Você não irá dizer quais são essas formas, mas pergunte para a criança
que forma geométrica é esta, e assim por diante, alternativa por alternativa. Pode ser que a criança não saiba dizer o nome desta forma geométrica. Não tem problema nenhum, ok? Depois da criança dizer o nome de cada uma das formas, fazer o reconhecimento, você irá fazer a leitura da questão de número 4 e perguntar para a criança qual é a placa que se enquadra com a forma geométrica de um triângulo. Lembrando que você não irá interferir na escolha da criança. Agora, na página 4, você irá apresentar a imagem para a criança. Peça para que ela fale o nome de todos os brinquedos que estão nessa cena, observando a posição de cada um deles. Na sequência, faça a leitura da apresentação dessa questão e a leitura da questão de número 5. Antes de apresentar as alternativas, você irá perguntar para a criança qual é o lado direito. Peça para ela indicar com a mãozinha dela. Lembrando que se a criança indicar o lado errado, você não irá interferir, nem mudar a opinião dela, tá bom? Após ela indicar o lado que ela acredita ser o lado direito, peça para ela ficar na mesma posição que a criança representada nesta imagem e identificar qual brinquedo está à direita de Felipe. Depois que a criança responder verbalmente qual é o brinquedo que está à direita de Felipe, você irá apresentar as alternativas e ela irá assinalar a alternativa que ela respondeu anteriormente. Para a próxima questão, faça a leitura da apresentação da questão de número 6, peça para a criança falar verbalmente os números que estão na cartela do bingo de Marcos e, na sequência, peça para ela circular o maior número que está registrado nessa cartela. Depois disso, faça a leitura da questão de número 6 e apresente as alternativas. Na próxima página, no número 5, faça a leitura da apresentação da atividade. Peça para a criança contar quantas crianças há nessa ilustração. Na sequência, faça a leitura da questão de número 7 e apresente as alternativas para a criança. Em seguida, faça a leitura da apresentação da atividade e peça para a criança observar as formas geométricas planas uma a uma. Peça também para ela dizer o nome das formas que ela consegue reconhecer. Lembrando que você não irá dizer o nome de nenhuma dessas formas geométricas para a criança. Quem dirá é apenas a criança, aquelas que ela reconhecer corretamente, maravilha. A que ela disser com o nome errado, você não irá corrigir, tá bom? Depois que a criança observar forma a forma e dizer o nome daquelas que ela reconhece, você fará a leitura da questão de número 8 e irá apresentar apenas apontando as alternativas para a criança. Agora, na página 6, faça a leitura da apresentação da atividade, mostrando para a criança a cena e explorando verbalmente esta cena, indicando o horário de cada uma delas. Quem fará essa exploração verbalmente da cena é a criança. Você pode fazer os questionamentos, mas a resposta deve partir da criança. Quais questionamentos você pode fazer? Observe a imagem. O que você identifica? O que o garoto está fazendo?
Olha só, isso está acontecendo de manhã, de tarde, de noite. Esta parte da rotina do dia da criança é algo que você costuma fazer em qual horário? A próxima, observe o que o menino está fazendo. A criança vai dizer, obviamente, que ele está andando de bicicleta. O horário que ele está andando de bicicleta é às 14 horas. Já na outra cena, o que a família está fazendo? Olha só, o horário desta cena é 19 horas. E aqui, o que o garoto está fazendo? Observe a janela. Qual período do dia isso está acontecendo? O horário desta parte da rotina do dia da criança é às 20 horas. Depois de fazer a exploração das 4 cenas e apresentar os horários para a criança, você fará a leitura da questão de número 9 e irá apresentar as alternativas para ela. Agora, na página 7, faça a leitura da apresentação da atividade para a criança. Essa questão é bem complexa para eles compreenderem. Por quê? Aqui a criança tem que observar a forma do sólido geométrico e a posição que ela ocupa neste grupo de sólidos geométricos. Então a criança deverá se atentar na sequência que estão dispostos estes sólidos geométricos. Você fará a leitura da questão 10 após a observação atenta da criança e irá apresentar as alternativas. Quando você for apresentar as alternativas, peça para a criança fazer as comparações um a um, perguntando para ela. Aqui, na primeira alternativa, nós temos esses objetos que a Amanda encontrou, com formatos parecidos aos sólidos geométricos que está apresentado aqui nesta sequência. Eles estão distribuídos na mesma ordem? Peça para ela observar um a um, até encontrar a alternativa que apresente a mesma ordem da sequência dos objetos em relação aos sólidos geométricos apresentados aqui na questão de número 10. Eu sei que eles vão ter muitas dúvidas nessa questão, mas não interfira. Deixa que a criança assinale a alternativa que ela considerar correta, tá bom? Bom, e aqui na questão de número 10 a gente finaliza a nossa avaliação diagnóstica de matemática. Vocês irão voltar na primeira página, verificar se há uma resposta em todas as questões, se não ficou nenhuma em branco, se a criança não marcou 2 alternativas, tá bom? Fará essa verificação e enviará uma foto de cada página para o número privado da professora e irá guardar em um local seguro esta avaliação até que seja possível a entrega lá na nossa escola. Bom, desde já eu quero agradecer aos familiares a colaboração para a aplicação dessas avaliações, que é de suma importância para o nosso trabalho em prol da aprendizagem do aluno. Espero poder continuar contando com a parceria de vocês. Finalizo aqui este vídeo. Um grande abraço para todos e até a próxima!